Vamos agora para o texto da noite, Lucas 22. Capítulo 22, verso 14. Enquanto você acha, eu vou orando, Pai, neste momento, na noite da Santa Ceia. Meu Pai, nesta noite em que nós vamos fazer memória, meu Pai, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós, ó Pai, ceiarmos, estaremos fazendo memória do que Ele fez por nós. O trecho que veio ao meu coração foi esse, meu Pai, de Lucas 22. Que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os pés, versículo 14, que tem por título na minha Bíblia, Ceia do Senhor, ou a Ceia do Senhor. Lucas 22, 14 em diante, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Amém. A igreja pode se assentar. Aqui foi a Páscoa, não é? A Páscoa que Jesus disse que ele estava desejando ansiosamente comer com os discípulos, não é? Então aqui foi a Páscoa que eles, naquele momento ali, comeram dela, não é? A celebração da Páscoa e a instituição da ceia do Senhor, não é? Por isso que ele disse, ó, aqui no verso 15: então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus estava ali já arrumando para a cruz. E ele comeu a Páscoa e celebrou a ceia na noite em que ele foi traído por Judas Iscariotes. É importante esse detalhe, não é? Antes do meu sofrimento, ele disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Verso 16: pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque ele comeria da Páscoa e na sequência ele morreria, na sequência dos fatos. Então não daria mais para Jesus
comer a Páscoa. Por isso que ele desejou ansiosamente comer essa Páscoa. E aí, para que a igreja perceba bem, ó, versículo de número 17. Mas antes de falar do 17, ele disse, ó, verso 16 de novo: pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que momento aqui histórico, não é? Poderosíssimo da Bíblia Sagrada. Agora o 17, ó. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Verso 18: pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Esse cálice não era o cálice da Santa Ceia. É importante observar. Esse cálice era um dos 4 cálices da Páscoa. A Bíblia não fala que na celebração da Páscoa havia 4 cálices, segundo a história. Mas esse cálice aqui não fazia parte da ceia. Tanto é que você vai ver que depois ele, não é, fez menção do cálice da ceia. Esse cálice fazia parte da Páscoa, certo? E só o Evangelho de Lucas menciona isso, esse detalhe, certo? E aqui ele fala novamente, ó, no verso 18: pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então ele estava apontando para o futuro. E a Bíblia fala, tem alguma parte bíblica que fala desse futuro que ele mencionou aqui no verso 18? Onde ele disse que beberia do fruto da videira. Olha só, verso 18, preste atenção: pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Ele não beberia mais, até que venha o reino de Deus. Ou seja, no reino de Deus eu beberei novamente. E a Bíblia fala, abra em Apocalipse capítulo 19, do verso 7 ao 9, para a gente pontuar aqui. Apocalipse capítulo 19, verso 7, do verso 7 ao 9. Alguém leia em voz audível para nós. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Então aqui, do verso 7 ao 9 de Apocalipse capítulo 19, tem por título, a partir do verso 5 na minha Bíblia, as bodas do Cordeiro. Como a irmã diz, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de
de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha só a dimensão do que Jesus disse, e a Bíblia falando do cumprimento disso, na revelação que o Senhor deu a João, na ilha de Patmos, quando foi revelado a João os últimos acontecimentos, o Apocalipse. Então, Jesus fez menção à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é maravilhoso, não é, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Vamos continuar. Lucas 22, verso 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Esse cálice aqui agora, segundo mencionado aqui, o segundo cálice mencionado, esse é o cálice da Santa Ceia, ou da ceia. Para mim, Santa Ceia e ceia é a mesma coisa, né? Tem pessoa que faz diferença, para mim é a mesma coisa, né? Esse cálice aqui, do versículo 20, é o cálice da ceia. O primeiro, que somente o Evangelho de Lucas apresenta. O cálice que foi mencionado primeiramente foi o cálice da Páscoa. Isso é interessante, porque a gente lê a Bíblia e às vezes não percebe. Cabe ao pregador, né, que estuda, que medita, passar para a igreja. Para a igreja observar a riqueza de detalhes, né? A importância da gente conhecer. E o interessante, quando você vai, um outro aspecto da Santa Ceia que eu quero abordar, ou com relação ao sangue, quando você vai para Êxodo, capítulo 24, se você quiser ir, é importante isso aqui também. Você vai entender. Olha só. Êxodo. Bíblia nova é uma bênção, né? As folhinhas agarram umas nas outras. Pregador passa cada um, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. Então, Êxodo 24, olha só. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 4. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés, verso 6, pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Preste atenção, principalmente nesse ponto e diante da mensagem. Verso 7. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Verso 8. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança
que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Você observa que tanto a primeira aliança, ela foi confirmada com sangue. A primeira e a segunda. O sangue que foi aspergido sobre o altar simbolizava o quê? Ali, é lógico, a consagração. O sangue aspergido era a consagração do altar, do povo. Lá em Hebreus 9, fala também que o livro foi aspergido, o livro com os mandamentos do Senhor, com as leis, foi aspergido também, o tabernáculo, os utensílios. Então tudo isso foi consagrado. Foi consagrado. O altar simbolizava o quê? O local onde Deus recebia as ofertas para o perdão, para que ele pudesse perdoar o povo. O sangue aspergido sobre o povo simbolizava o quê? Na consagração. O povo estava sendo aspergido com sangue ali, num compromisso, simbolizava o compromisso de obedecer as palavras do livro, os mandamentos, as leis. Certo? O sangue aspergido sobre o tabernáculo, os utensílios, como eu falei, a princípio a aspersão foi nesse sentido a consagração de todas essas coisas. Pastor, aqui em Êxodo não fala que o sangue foi aspergido sobre o livro, só sobre o altar e o povo, mas lá em Hebreus fala, foi sobre o livro também, que nesse sentido foi a consagração. Mas os utensílios era porque os pecados do povo contaminavam o tabernáculo. Então tinha que ser também ali, aqueles utensílios, né? Eles eram purificados. Então, a aspersão sobre o tabernáculo e os utensílios, como eu falei sobre o altar, a princípio a consagração, essa questão. Mas também porque os pecados do povo contaminavam o tabernáculo, onde eram feitos os sacrifícios, as ofertas para o perdão. Então tinha que ser feita também a purificação, né? Ali dos utensílios nesse sentido. E aí trazendo para Lucas 22, pastor, o que tem a ver isso que eu estou falando? A primeira aliança foi confirmada, foi ratificada com sangue. E a segunda também. Lá com sangue dos animais. A segunda com sangue de Cristo. O sangue imaculado. O sangue da nova e eterna aliança. E o que eu quero dizer aqui para a igreja? Isso é importante. Todo cristão que é um cristão legítimo, ele tem o sangue de Cristo sobre a sua vida. E se o cristão tem o sangue de Cristo, como realmente tem, aquele que é legitimamente um cristão, ele também tem o dever de obedecer. Assim como o povo tinha que obedecer as palavras do livro da aliança, os mandamentos, as leis, nós também temos que obedecer a palavra do Senhor. Principalmente hoje que nós estamos fazendo isso em memória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Então a pessoa, por isso que Paulo disse isso, né? Na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 11, onde ele disserta sobre a Santa Ceia. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Então a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo. Ela tem que ter consciência.
consciência. Eu não posso participar de uma celebração onde o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue, de uma forma impura. Impura em que sentido, pastor? Não tendo a devida consciência do que significa a ceia. Porque todo cristão, hoje, que obedece a Cristo, o que ele disse, fazer isso em memória de mim, vai também celebrar a ceia das bodas do Cordeiro. Das bodas do Cordeiro. No reino eterno do nosso Senhor. Então ninguém vai entrar lá, ninguém vai celebrar lá, se não celebrar aqui. Se não fazer isso com a devida consciência. Então nós temos o sangue de Cristo também, simbolicamente. O fato de eu dizer simbolicamente, não quer dizer que não é verdadeiramente e nem espiritualmente. É simbolicamente, verdadeiramente e espiritualmente. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então o sangue é amado. Todo cristão que participa devidamente, dignamente da ceia hoje, participará também da ceia das bodas do Cordeiro. E olha só, eu vou falar de novo, porque a irmã leu aí uma coisa muito interessante que ela falou, que eu quero trabalhar um pouquinho aqui, nós temos tempo. Apocalipse 19. Olha só essa parte aqui, ó. Verso 9. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olha só que felicidade, meus irmãos. Será que as pessoas estão pensando nisso hoje? Tem ceia que nem vem pessoa na igreja. A pessoa está longe disso, por isso que nunca vai entrar no reino do Senhor, porque aqui na terra não procura viver o reino, os princípios fundamentais do reino de Deus. Santa ceia, ou ceia, para mim tanto faz, tem gente que faz distinção, para mim não. Então ceia, ou santa ceia, meus irmãos, é um mandamento do Senhor. Então, se a pessoa não participa desse mandamento, da celebração desse mandamento, que marcou a história, essa pessoa tem salvação? Se ela não participa? Não tem hoje, não terá futuramente, nunca haverá salvação para a pessoa que não está nem aí. Por isso que nós precisamos de ter mente. Eu preciso de... Hoje é ceia, mas na verdade o cristão ele tem que fazer isso em toda a sua vida cristã. Nós temos que ter a consciência da vida cristã, do que Cristo fez por nós. E esse momento aqui foi o ápice do ministério cristão, ou do ministério de Cristo. Porque ele ceiou com os discípulos na noite em que foi traído. Ele estava caminhando para o seu sacrifício, onde ele morreria, como a Bíblia fala que ele morreu por nós. E isso é maravilhoso.
Então todo cristão que tem a revelação da salvação, ele tem que ter isso em mente. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu não estou indo à igreja por causa de homem. Eu não estou indo à igreja por causa de ensinamentos humanos. Eu estou indo à igreja por causa dos mandamentos do Senhor, que são mandamentos para a vida eterna. São mandamentos que aqueles que ouvem, obedecem, praticam, eles estão caminhando rumo à vida eterna. Não é uma vida apenas aqui na terra. Não é uma alegria momentânea, não. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu tenho uma alegria no meu coração quando eu olho para o mundo e eu vejo tanta coisa que acontece no mundo, com a gente também que está neste mundo, e aí eu começo a me lembrar do que Deus tem para nós, das promessas do Senhor. Eu começo a ficar animado. Eu sei que o mundo está rumando para o seu fim, mas nós estamos rumando para a vida eterna. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que por nós morreu. Isso é que me dá esperança, porque se Cristo não vier, eu sei que eu vou morrer. Se Ele vier e eu estiver vivo, eu não vou passar pela experiência da morte, mas de uma forma ou de outra eu sei que aquele que por nós morreu prometeu também de vir nos buscar e nos levar para um lugar onde Ele está com o Senhor. Aleluia! Com o nosso Pai Todo-Poderoso. Então vamos continuar. Tem uma coisa aqui interessante também que eu quero. Que a irmã abra aí para mim, por favor. Abra aí, Alice. Primeira carta aos Coríntios 11, 23, 24. Leia em voz audível para nós. Por favor. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Depois eu vou pedir para você ler um outro versículo no mesmo capítulo. Então, 23 e 24. Que eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amém. O 25 agora. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Paulo passou os ensinamentos de Jesus para a igreja de Corinto. Certo? Isso é importante. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído. E aqui há uma menção interessante em Lucas mesmo, 22, parte B do verso 20. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. A nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Pastor, mas aqui o senhor falou que a menção do primeiro cálice, no verso 18, esse cálice fazia parte da Páscoa, e ele disse sobre o rei. É lógico que ele falou ali uma junção do cálice da Páscoa com o cálice da ceia, apontando para as duas, tá? Nesse sentido. Há distinção entre os cálices, o primeiro e o segundo cálice aqui, ou o primeiro e o segundo que foram mencionados aqui, mas no sentido do reino em que ele disse que beberia de novo, aí
apontam para as bodas do Cordeiro, certo? Nesse sentido, aplicativo. Tem distinção aqui nesse momento. No momento em que eles comeram da Páscoa e a ceia foi instituída. Mas os dois cálices apontam para as bodas do Cordeiro, para que não haja confusão, certo? Então, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Irmãos, por isso que quem come e bebe, como eu falei aqui agora há pouco, sem discernir o corpo, come e bebe, salvação ou juízo? Juízo e condenação, parece. Porque não está discernindo. Não é medo de comer e beber, é ter consciência. Calma lá. Eu estou aqui comendo e bebendo daquele que morreu por nós, o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Eu não posso fazer isso indignamente. Se eu fazer indignamente, eu estarei fazendo para a minha própria condenação. Então a pessoa tem que ser digna de participar. E o que vai dignificar a pessoa? Ela pedir perdão de coração. Porque ninguém em si mesmo é digno. Mas para que ele seja digno, ele tem que participar no verdadeiro arrependimento, no discernimento do que é a Santa Ceia. Tem muita gente que não discerne o que é a Santa Ceia, e por isso acaba comendo e bebendo juízo, e não remissão, e não perdão, e não salvação. Vamos continuar agora. Versículo 21 de Lucas, capítulo 22. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então ele mencionou aqui Judas Iscariotes, que estava naquele momento ali, participando da Páscoa e da ceia. Ele não falou quem era, mas ele estava ali, né? E ele disse uma coisa aqui muito severa, muito pesada. Verso 22, vou ler de novo. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Ou seja, estava determinado que isso aconteceria com Cristo. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Ai de Judas Iscariotes, que está me traindo. Ele não mencionou Judas, mas eu estou aqui, né, já falando sobre Judas, porque nós sabemos que ele estava se referindo. Ele mencionou aqui Judas Iscariotes, né? Então, grande juízo viria sobre Judas Iscariotes. Ai na Bíblia significa o quê? Essa expressão, ai do fulano, ai daqueles que promovem escândalos. Esse ai é o quê? Juízo, condenação. Certo? Verso 23. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria que estava para fazer isso. Eles não sabiam. Saberiam só depois da consumação da traição. Mas agora vamos continuar com uma coisa interessante. No verso 24 eu quero que você preste atenção. Ao 30. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Esse aqui é um ensinamento interessante. E tem tudo a ver com essa você. No mundo, Jesus disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, ou amigo do povo, né? Benfeitores ou amigos do povo, né?
Então o que Jesus quis dizer com isso? No mundo, principalmente a época e até hoje, muitas pessoas, muitas autoridades faziam obras, assim como políticos hoje, né? Eles fazem obras, alguns fazem e são obras boas, para o benefício do povo, né? Mas muitos, muito provavelmente a maioria, né, fazem obras para serem louvados pelas pessoas. Né? E muitos nem fazem obras e acabam até mesmo se intitulando benfeitores. Aí Jesus disse: olha, entre vocês não é assim, mas com vocês não é assim. Por quê que com o povo de Deus não é assim? E ele mesmo disse por quê. Literalmente: mas vocês não são assim, pelo contrário. Quer dizer, isso é contrário, né? Acontece de forma contrária com o povo de Deus. O maior entre vocês seja como o menor. Então, entre o povo de Deus, o maior tem que ser como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Olha só que coisa importante. Então, e ele deu exemplo dele mesmo, quando ele disse: na verdade, ou não é verdade que é aquele que está à mesa que é o maior? Não é o que serve, é o que está à mesa, o que é servido. Aí ele fala: pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Ele que era o maior, serviu. Não veio para ser servido e para servir. E tem muita gente que, né, principalmente no mundo aí, está procurando status, está procurando títulos, não é? Mas no reino de Deus, irmãos, nós devemos ser, o maior deve ser como o menor, e o que dirige como o que serve. O maior no reino de Deus não é como no mundo, que é aplaudido, que às vezes é até venerado, é chamado de benfeitor, amigo do povo. Não. Na obra de Deus, por isso tem muita gente caindo na obra de Deus, porque quer ser grande. Tem que ser pequeno. Pequeno no sentido de agir com as pessoas. Mesmo a pessoa sendo grande, como ele disse, o maior entre vocês deve ser como o menor, e o que dirige como o que serve. Porque no mundo o que dirige muitas vezes é nomeado, como eu falei, aplaudido, às vezes até venerado. Mas na obra de Deus não. É como Jesus, na sua primeira vinda ele veio com um propósito. Qual? De ser servido? Não, de servir. De ser servo. Então quando a gente toma isso para a vida da gente, a gente não vai ficar assim se preocupando com esses status que as pessoas se preocuparam. Vou fazer isso porque essa função aí é uma função baixa, eu vou ficar rebaixado. É lógico, eu estou falando, às vezes pode acontecer na obra de Deus de alguém querer humilhar o outro. Eu não estou falando nesse sentido, aí você tem que ter discernimento. Eu estou falando no sentido do contexto em que Jesus falou. Se eu quero ser discípulo como Jesus, eu tenho que servir. No reino de Deus, quem não serve não pode ser servido. Tem muita gente caindo nessas questões. A pessoa, por exemplo, tem até um amigo meu que usa muito essa expressão, amado evangelista Márcio. Ele evangeliza nos ônibus de São Paulo. E ele compartilha os áudios comigo, a gente conversa muito. E ele fala: aquele que não se assenta para ouvir, não pode se levantar para ensinar. Hoje no reino de Deus, na obra de Deus, tem gente ensinando que não se assentou para ouvir, não aprendeu.
E aí está ensinando bobagem para as pessoas. E eu não estou falando aqui daquela pessoa simples, que é de Deus, que às vezes, não fala tão bem, não ensina tão bem, mas é uma pessoa consagrada. Não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando das pessoas que vêm para a obra de Deus procurando status. E Jesus deu uma clara e irrefutável demonstração de que na obra de Deus não funciona assim. Porque quando você, na obra de Deus, se mostra como serve, você está sendo como um discípulo, como uma discípula. Ah não, mas eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer, ninguém vai ver. Ah, não vou limpar a igreja não, porque ninguém vai ver, dá trabalho. Ah, não vou fazer esse serviço não, porque esse serviço é pesado. E aí eu digo uma coisa: o mais importante não é o fato das pessoas verem, é o fato de Deus ver. Se Deus está vendo o que você está fazendo, isso é o que importa. Isso é o que importa. Às vezes a pessoa nem vai receber aqui na terra. Às vezes a somatória das obras da pessoa, porque o homem pode não reconhecer, a somatória vai ser lá no dia do grande galardão. E ainda que os homens aqui na terra não estejam vendo o que você, eu, nós estamos fazendo, Deus está vendo. Quem recompensa é Deus. O homem não pode recompensar, o homem não, mas Deus recompensa bem. E eu não estou fazendo para receber recompensa, eu estou fazendo porque Jesus, que é o Rei da Glória, quando veio, ele foi servo, ele se humilhou, e por isso Deus exaltou, e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e ele prometeu de vir e virá, e não falhará essa promessa dele. É isso que eu tenho que ter no coração. Ainda que alguém não me veja, ainda que eu não seja abençoado pelos homens, a minha maior questão é com o Senhor. É lógico que eu não estou falando isso, irmão, dizendo que não tem problema a gente reconhecer ou não reconhecer o que os irmãos fazem, não. Nós temos que reconhecer, temos que ser justos. Mas aqui é no contexto, como eu disse, que Jesus disse. Jesus, ele tinha um objetivo principal, qual? Cumprir seu ministério, a sua missão, para a qual Deus enviou o Pai. Quando o cristão, ele tem como Jesus isso em seu coração, nada vai tirar ele do foco, porque ele sabe para onde ele está indo e aonde ele vai chegar. Oh, aleluia! Oh, glória! Tem pessoa que fica assim: eu não entendo fulano. Às vezes acontece uma coisa com ele e ele não desanima. O que está faltando para ele ver isso e aquilo? E a pessoa às vezes que fala assim, ela está pensando nas coisas dos homens da terra. E aquele que está perseverando está pensando nas coisas de Deus, não é? Verso agora, 28, para a gente encerrar. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Olha só o que Jesus diz: vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês o reino. Oh, aleluia! Assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu Deus! Olha só, irmãos, o que foi confiado aos discípulos? Não é? O que foi confiado? E, de certa forma, isso se estende a nós. Por quê?
A Bíblia fala que nós vamos julgar o mundo ou não? Os anjos caídos ou não? Fala ou não fala? 1 Coríntios 6, do 2 ao 3. Vamos lá para encerrar. 1 Coríntios 6, do 2 ao 3 diz assim, ó. Ou vocês não sabem, 1 Coríntios 6, do 2 ao 3, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Aqui Paulo estava falando de um litígio, né, entre os irmãos, algumas demandas entre os irmãos da igreja de Corinto, e que, de acordo com o trecho aqui do contexto, eles não precisavam de levar para as autoridades, né, seculares, até para que não houvesse escândalo e tal, para que eles julgassem entre eles mesmos. E aí ele reforça, ele anima e incentiva a igreja a fazer isso, dizendo que os irmãos julgariam o mundo e os anjos caídos. Se vocês vão julgar o mundo e os anjos caídos, será que vocês não podem julgar essas coisas mínimas entre vocês aí? Ou as coisas desta vida? E as coisas mínimas também que eu sou aqui? Será que vocês não têm competência para isso, para julgar as coisas mínimas? Se vocês vão julgar até mesmo os próprios anjos, quais anjos? Os anjos caídos, né? Quanto mais as coisas desta vida. Então, a igreja vai ou não participar do julgamento? Meu Deus, com qual mundo será julgado? Olha só, a igreja vai estar na posição não de ser julgada, a igreja salva, mas de julgar. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É por isso que o cristão tem que olhar para a vida dele e falar assim: será que eu estou vivendo como cristão mesmo? Porque as promessas do Senhor são promessas poderosíssimas, grandiosas. Então eu tenho que viver como tal. As pessoas hoje usam os tribunais da terra para julgamentos indevidos, injustos. As chamadas grandes autoridades, atuais principalmente. Mas aos santos, para os santos há uma promessa. Qual? De julgar o mundo. Olha só que poder está sobre a igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus. Quando ele disse aqui no verso 30, ó, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse verso 30, quando a gente vai para Mateus 19, 28, rapidamente, diz assim, ó: Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A pessoa fala assim: essa promessa foi para os 12, né? Mas como eu falei, existe promessa, como a da igreja de Corinto, que diz que nós participaremos do julgamento, nós julgaremos o mundo dos anjos caídos, né? Então tem essa questão dos apóstolos que vão se assentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Como Jesus falou aqui em Mateus 19.
versículo 28, tá bom? Só para, assim, porque tem um tema na Bíblia, tem outro tema, então tem tema que ele é vasto. Mas o que nós podemos entender é que nós estaremos participando do julgamento com o qual o mundo será julgado. Olha só que coisa maravilhosa que o Senhor prometeu para nós. Por isso que a gente tem que se posicionar de forma correta. Será que o Senhor vai dar poder a qualquer um para participar do julgamento? Que vive de qualquer maneira aqui na terra? Vai não. Só aquele que está firme com o Senhor, aquele que está crendo, aquele que está levando a sua cruz, está crendo em Jesus, que esse mundo está caminhando para o fim, e que será o fim do mundo perdido e o início do reino de Deus para aqueles que têm a promessa de salvação. Amém? Vire a câmera, por favor, para a mesa. Coloque ela aqui mais centrada um pouquinho. E coloque no centro, por favor, para não ficar muito para lá nem muito para cá. Né? Chama o cara, ele vem aqui para a gente orar. Eu falo assim, irmãos, porque às vezes a pessoa, ela vira muita câmera para lá e ela corta até o pregador. Isso que eu estou falando, coloca no centro, não que eu sou o centro. O centro é Cristo, mas para ficar no centro da câmera, tá? Já aconteceu isso. Carmen, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos estes elementos a Ti, para que passem a ser elementos, uma vez consumidos, ó Pai, com a devida reverência e discernimento, como Paulo disse aos Coríntios, serão elementos, ó Pai, com poder salvífico para a nossa vida. Assim eu os consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu não vou falar porque vocês já sabem, né? Não tem ninguém novo aqui. Então pegue o cálice, pegue o pão, né? E faça a sua oração de coração para que você possa ser perdoado, né? Porque essa é a finalidade da ceia, remissão, perdão, né? O sangue de Cristo foi derramado para o nosso perdão, para a nossa remissão. Porque sem derramamento de sangue, a Bíblia fala que há remissão? Sem derramamento de sangue, há remissão, há perdão de pecados? Não. Por isso que a primeira aliança foi confirmada com sangue e a segunda também. Para que houvesse perdão para nós. Olha a importância. Senhor nosso Deus e Pai, entramos na Tua presença em oração, pedindo-te perdão pelos pecados cometidos, ó Deus e Pai. Ouvimos a Tua mensagem, uma mensagem que falou no nosso coração, nos dando entendimento, meu Pai, dos significados de tudo, meu Pai, que está contido na Santa Ceia. Agora é o momento da nossa oração, da nossa reflexão. Senhor, como os irmãos estão orando, eu peço perdão também pelos pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos, ó Deus e Pai. Senhor, que o Senhor possa estar perdoando a mim e a todos nós, para que Satanás, meu Pai, não tenha do que nos acusar diante do Senhor, para que toda a acusação caia por terra, em nome de Jesus. Nós estamos cumprindo um mandamento, meu Pai, de Jesus Cristo. Ele disse para que nós fizéssemos isso em memória do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então nós estamos fazendo isso em memória dele, até que Ele venha, Senhor. Quem está ceando, quem está servindo ao Senhor e ceando devidamente, meu Pai, está no caminho certo, na posição certa para o arrebatamento, para a salvação. Assim, meu Pai, eu peço perdão por todos os meus pecados cometidos, ó Pai, para que a ceia para mim, para cada um de nós, seja para a nossa salvação, que nós ceiemos para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Porque como Paulo disse aos Coríntios, ó Pai, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora, quem come e bebe, meu Pai, discernindo, come e bebe salvação. Então, meu Pai, é o que nós pedimos ao Senhor. Estejamos, meu Pai, remidos, perdoados dos nossos pecados, para que comamos e bebamos para a nossa salvação. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão de todo o nosso coração.
Amém, graças a Deus. Quem orou com fé, erga um pouquinho o pão e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço por ter enviado o teu Filho para sofrer no seu corpo, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, como do pão que simboliza o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deve chamar Tatá. Tatózinho. Agora entra um pouquinho o cálice, conforme você fez com o pão, diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário, para purificar as nossas vidas de todo pecado, em nome de Jesus. Por meio deste cálice de vinho, que simboliza o sangue imaculado de Jesus, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja. Quem orou com fé, beba do cálice em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vem cá. Oi? Vem cá, Dassa. Tá. Vamos orar. Por favor. Irmãos, eu sempre, de algum tempo para cá, eu tenho usado esse momento final da ceia, antes da bênção apostólica, para falar sobre o que andam dizendo muitos por aí. Como sempre eu tenho falado: não precisa de batizar, não precisa de ceiar, daqui a pouco não precisa de ir para a igreja, não precisa de fazer nada. Cuidado com isso. E o pior é que pessoas que falam isso, elas não conhecem a palavra. Se você, muitas, não conhecem. E muitos que conhecem deixaram Satanás, distorcer as mensagens, Satanás, ele entrou em Judas para trair Jesus. Entrou, a Bíblia fala, e Satanás tem entrado em muitas pessoas para poder fazer confusão na mente de muitas pessoas, que até outrora, algumas, não vou dizer todas, eram praticantes, deixaram Satanás entrar na mente, estão aí pregando contra os mandamentos, os ensinamentos do Senhor para a salvação. Cuidado com isso. Sempre leia a palavra, leia, estude, creia. Não dê ouvidos, porque hoje é muito cômodo para as pessoas: vou ouvir uma mensagem aqui, o cara tem uma boa oratória, uma boa fala, uma boa dicção, fala bem, mas fala errado. Entre falar bem e falar certo, às vezes há um espaço infinito. Então tem que vigiar com isso. Sempre confira na Bíblia. Eu falo com vocês porque eu faço isso. Eu ouço coisas que, quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que a pessoa está sendo usada por Satanás. E tem hora que às vezes a pessoa não está sendo usada por Satanás, às vezes ela não tem discernimento, ou às vezes é uma imaturidade, ou às vezes foi um erro, Então, depende, cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que estar com a Bíblia sempre diante de nós, que ela é a regra de fé e prática. Amém? Então não deixe de cear, congregar, participar, Porque nós estamos fazendo isso para a nossa salvação. E muitos estão indo pelo caminho da condenação, porque não creem, porque não praticam, e muitos porque ficam sendo usados pelo inimigo, adversário. Porque o diabo, ele é a favor ou contra Jesus? O diabo, ele veio fazer o que no mundo? Destruir as vidas. Isso aí, irmãos. E Jesus, segundo a carta de João, o apóstolo pelo Espírito, disse que Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Então, o diabo veio destruir vidas, Jesus veio destruir as obras do diabo, mas a pessoa tem que dar lugar para o Senhor, para ele eliminar as obras do diabo na vida dela. Senão tem que vigiar, porque para tudo não há condição, e a condição é se obedecer, crer. Amém? Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Divino Espírito Santo.
Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós comecemos a semana, meu Pai, prática amanhã assim, e terminemos, ó Pai, a semana hoje, nessa, meu Pai, consolação. Domingo é um término para nós, prático, o dia de descanso para muitos, não para todos, mas para muitos, e a semana prática começa amanhã. Então, que nós terminemos a semana e comecemos a semana, meu Pai, amanhã, nessa consolação, nesse encorajamento do Divino Espírito Santo. O Senhor os abençoe. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, aleluia. Para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?